lugar certo, que é ali, até onde tu pode ficar aqui na frente para não sair do ângulo. Mas, como eu sou rebelde, eu mudo as coisas de lugar. Né? Mas aí tem que dar aula com o microfone de lapela. Se até o final da aula não levantar e arrastar esse microfone junto, vai dar tudo certo. Mas é que eu prefiro deixar aqui porque eu tenho que ficar cuidando se a bateria tem... Se ainda tem, porque se ficar vermelho eu tenho que pedir um outro, porque senão não grava. Já aconteceu. Tem todo... até a gente pegar o jeito, assim, né? Nas primeiras aulas aí, tipo, acabou o microfone, a câmera estava desligada, aí tem, tipo, aula que é só áudio, aula que é só vídeo, aí tem aula que tem pela metade. Mas agora a gente já tá... Daqui a pouco a gente já tá tipo Madonna, assim, com aquele microfone tudo lá. Não seria a primeira vez, já fiz eventos, assim, tipo, com esse microfone, assim, é muito engraçado. Bom, gente, eu queria dar as boas-vindas, né, a vocês. Obrigado por terem vindo na nossa primeira aula presencial. A primeira... o bom é que a gente não são as primeiras aulas mesmo, porque senão tem todos aqueles problemas técnicos pelos quais a gente passa no começo. Então, já testamos, já todo mundo já sabe mais ou menos como é que funciona. Acho que não podia ter um dia melhor para a gente começar a nossa aula presencial, né? Do que esse, assim, comecinho da primavera. Agora a gente vai ter, acho que essa é a única aula desse mês, né? Aí depois a gente tem, agora a gente vai entrar meio que no sistema, assim, de semana sim, semana não, aula presencial em outubro, novembro, e acho que vai ser bem legal. Acho que gosto bem mais desse sistema, ainda mais assim à tarde, porque à noite ainda tem aquele tipo prédio vazio, aquele clima meio assim, né, tipo, não tem muita gente, tá? Mas à tarde é mais legal, mais bacana. O que mais que eu ia dizer para começar? Bom, a aula está sendo gravada, ela não está sendo transmitida ao vivo, ela vai ser gravada, então algumas coisas que a gente tem que cuidar, assim, na hora que vocês forem, como é outro sistema, assim, tá todo mundo de máscara e tal, até para eu poder entender o que vocês falarem, se vocês puderem falar um pouquinho mais alto, assim, do que o normal, pronunciar bem as palavras, assim, para eu poder entender. E pode ser que de vez em quando eu repita a pergunta de vocês para pegar no microfone, porque o microfone não pega aí. E a gente tem que ficar nesse sistema assim meio longe, assim, né? Mas pelo menos uma rodinha, assim, para a gente manter o distanciamento. Mas não é uma turma grande, então a gente não tem esse problema. Então, legal ver vocês de perto, assim, né? Relativamente perto. E a gente poder conversar, assim, num outro ritmo. Estou bem feliz. A gente tem... a ideia para hoje é a gente falar sobre intertexto, né? Intertextualidade, transtextualidade, todas essas textualidades diferentes. E eu já vou até deixar aqui parado caso eu queira fazer alguma anotação. Mas eu adoro esse assunto, assim, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tem feito até agora. A gente já experimentou com algumas aplicações práticas, assim, de intertextualidade. Eu tenho interesse pessoal, assim, por esse tema de maneira geral. Logo que eu estava no mestrado, assim, foi o tema do meu ensaio da dissertação, né? Era aquela comecinho da escrita criativa ainda, mas foi a primeira turma, assim, que teve esse sistema mesmo, assim, de fazer o ensaio e fazer o texto literário. Ainda era uma coisa assim, não tinha nenhum padrão, não tinha nenhuma referência, assim, de como fazer. Então, se um dia vocês pegarem minha dissertação, vocês vão ver que não é bem o que a gente fala hoje, assim, de ensaio. Acho que é um pouco mais acadêmico, assim, uma pegada um pouco mais acadêmica, mas eu também estava fazendo o que eu achava que dava para fazer, mas era uma investigação sobre intertextualidade. E porque na época, isso foi entre 2006 e 2008, assim, meu mestrado, e foi na época era um assunto que estava muito na moda, assim, se falar, né? Era uma coisa muito não novidade, né? Porque não é novidade faz bastante tempo, mas aqui na PUC, assim, se falava bastante, assim, de intertextualidade. Eu achei que casava bem porque eu tinha esse interesse de investigar como que a literatura ia dialogar com outros tipos de texto, outras linguagens, e aí era até minha proposta criativa também, era fazer uma coletânea de contos que eram autossuficientes, mas todos eles tinham alguma referência externa.
O que não era nenhum esforço para mim, assim, porque não foi uma coisa artificial, assim, porque eu sempre escrevi, assim, com referências, alusões, homenagens, citações. Então, era uma coisa da minha prática de escrita, e aí eu achei que seria legal investigar isso um pouquinho mais. E aí eu tentei fazer uma categorização, assim, peguei um pouquinho, né, alguma coisa de teoria, mas aí fui assim fazendo um mapeamento dos meus próprios contos e fazendo tipo alguns gráficos, não gráficos, assim, alguns esquemas assim de tipos de intertextualidade. Hoje em dia eu já acho que não é tão necessário a gente entrar nessas categorizações. A gente vai ver o texto do Genete, que tem esse esforço assim, de 5 tipos de transtextualidade, tem tipos de subtipos. Mas eu não acho que seja tão necessário a gente fazer isso assim, dizer exatamente o que é cada tipo de processo intertextual, transtextual, assim. Eu não acho que a categorização seja tão útil, não tão útil quanto a gente saber que existe a intertextualidade e que ela está sempre presente de alguma maneira. E eu acho que é uma parte essencial da literatura, em alguns textos mais do que outros, e de alguma maneira mais aparente, outras mais escondidas. E a gente complica as coisas um pouco mais quando a gente inclui a discussão sobre hipertexto, que nem sempre é a definição que a gente tem hoje por hipertexto de internet, né? Já antes da internet se falava de hipertexto, de esse tipo de relação intertextual, mas não necessariamente com a ideia do hiperlink, que é uma outra coisa, né? Então, a ideia para a gente fazer hoje é discutir isso, assim, pegar esses dois textos, um que é o do Genete, que é falando sobre transtextualidade, dentre os quais a hipertextualidade, é um texto mais brevezinho, assim, né? É um capítulo do Palimpsestos. E esse capítulo aqui do Belay, que é falando sobre a literatura e o labirinto rizomático, que começa com essa discussão sobre mapas e labirintos. E aí eu acho que aí a gente tem uma introdução assim ao assunto, mas que a gente tem que desdobrar e expandir da nossa própria maneira a partir das nossas experiências. Porque, como ele mesmo fala aqui, como o Belay fala no texto, uma característica do labirinto e do hipertexto é que a gente pode ficar ali para sempre, né, e não sair nunca mais. E eu acho que essa característica da literatura é bem interessante. Vamos tirar do caminho já essa ideia de que todo texto é intertextual, todo texto é um certo labirinto, porque a gente tem essa conexão com a nossa própria leitura, os leitores sempre vão fazer sempre vão ter a sua própria... Tudo bem? Ela tem o pezinho, dá para girar e ajustar. Ele tem tipo um parafuso. E que assim, então todo texto tem algum grau de interação, interatividade, porque a gente vai fazer a nossa própria... Aí, ó. Não? Depois... Vamos mudar a aula, vamos fazer um vídeo tutorial de como ajustar mesmo. E aí, fala galera, hoje a gente vai aprender como é que ajusta a mesa. Para quem não sabe, aqui na PUC a mesa tem uns pezinhos, a gente gira para ela não balançar mais. Isso aí é tribom, porque daí não derrama água. Fica a dica aqui. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal e fala para os amiguinhos aí para seguir a gente. Ativa o sininho também. Ativa o sininho para saber quando sair vídeo novo aqui no canal. E quem quiser também, passa lá no meu Apoia-se. Se vocês quiserem, tem o meu Apoia-se aí, né? né? Se inscreve no canal aí. Enfim. O que eu estava falando mesmo? Era alguma coisa séria sobre literatura. Labirinto, exato. Eu gosto muito da ideia do labirinto, do rizoma, porque eu acho que é meio que como a minha mente funciona. Assim, eu tenho essa tendência a fazer desdobramentos meio inesperados. Assim. Inesperados até para mim, né? Mas
Então, assim, eu estava dizendo que toda literatura é interativa, porque cada leitor vai fazer a sua própria versão do texto. Então, mesmo um texto totalmente linear, tradicional, literatura clássica, né, pega lá um romance do século XVIII, XIX, vão ter essa característica porque a gente é livre para imaginar e pensar e interagir com o texto da maneira como a gente quiser. Podemos até levar isso a um passo adiante e fazer as nossas próprias versões da história, nossas continuações, e daí a gente entra no terreno da fanfic já também. Mas tá, então todo texto isso tá aqui no que a gente leu, todo texto ele é intertextual. Ele, né, existe algum grau de transtextualidade, algo que vai além do texto, em qualquer coisa que a gente lê, qualquer tipo de texto. Mas é legal a gente prestar um pouco mais de atenção, porque é nosso tema de pesquisa ao longo do semestre, que é o que a gente tem além dessa interação inicial, considerando o hipertexto, as referências, né, a outras linguagens, a interação da literatura, do texto tradicional com outras linguagens e como é que isso se manifesta na internet, nas linguagens digitais. Aí é um degrau a mais, assim, né? Não de melhor ou pior, mas é um outro nível da discussão. E é aí que a gente vai entrar. Então a gente vai refletir um pouco sobre isso. Acho que seria legal começar com os 5 tipos de transtextualidade, né? E aí depois, porque a gente acha que parte daqui são coisas que a gente já meio que já sabe, já estudou nas partes mais básicas da teoria da narrativa, da literatura. E aí depois a gente entra no labirinto rizomático, que é um pouco mais complexo, mas que eu acho que abre discussão para outros níveis aí. Mas, enfim, quero ouvir de vocês. Como é que foi a leitura? Como é que foi a experiência de chegar na PUC depois de 2 anos também? A gente pode começar por aí, né? Essa é a primeira reflexão que eu faço nas aulas presenciais, depois desses 2 anos, assim, sem pisar em sala de aula. O que a gente faz aqui dentro que a gente não faz, na... Podemos começar por essa discussão, né? O que a gente faz dentro de uma sala de aula, presencialmente, que a gente não faz pelo Zoom ou pelo computador? E eu acho que sim. Conversa muito mais fluida. É mais dinâmico, né? Eu sinto muita falta das reações, assim, de tu poder olhar para as pessoas e falar uma coisa e tu ver qual é a reação, tipo, bateu, não bateu, né? Tipo, o pessoal entendeu, não entendeu, né? A própria linguagem corporal, assim, né? Ou o som, né? O som da reação, sabe? Quando alguém fala alguma coisa engraçada e aí todo mundo ri, a gente, né? Tá na mesma página. Aí às vezes tu vê assim, tipo, alguém falou uma coisa engraçada, todo mundo ri, mas é aquele silêncio, um riso silencioso. Assim, isso eu acho muito esquisito. Às vezes é o emoji ali no canto, ou a pessoa rindo em silêncio com o microfone desligado, né? Quando quer ter isso, tem alguém no final da palestra que fala, agora todo mundo abre o microfone e todo mundo vai aplaudir. Todo mundo escuta. Mas quando ela diz, assim, não necessariamente se preocupava muito com fazer. Verdade. Eu acho que eu falo comigo, ela na hora que foi exomático chegar até a pública, né? A gente não conseguia fechar, eu lembrando de algumas coisas, uma coisa diferente. Sim, eu falei, você vai para café. Para o café nem existe mais, eu falo mais. Sim. Daí ela não me encontra no Marista, daí eu fui a outra do outro lado. Sim, ele falou na rua, né? Na rua. Como assim na rua, né? Na rua. Daí ela não, ela estava na PUC. Eu esperando a entrada de praga, que lá para a PUC. Não, é dentro da PUC, mas para dentro. A gente não sabe mais se localizar, né? Se mexer no espaço físico, assim. Isso é muito estranho. E a própria questão do tempo também, né? Isso é o lado que me irrita um pouco, assim, o tempo de deslocamento, né? Tem que sair de casa, chegar aqui, daí achar a sala e, né, pegar... Chega aqui, aí a porta está fechada, tem que descer, pegar a chave. Ali a gente só, né, aperta o botão, a aula começou, aperta o botão, a aula terminou. Não tem uma transição. É aquilo que a gente falou na semana passada, né? Quando tudo fica... Acho que foi semana passada, retrasado.
gente estava falando da virtualização, né? Quando tudo, a coisa se torna virtual, não tem mais separação entre o pessoal, o virtual, o trabalho, o lazer. Assim, eu estou aqui em casa, né, dando uma aula, aperto o botão, terminou a aula, em menos de 30 segundos eu estou na sala tomando café com a família e tal. Isso é esquisito pra caramba, mas a gente acostumou já. E é tão estranho de tu tá full vestida. Normalmente só eu daqui pra cima. E aqui pra baixo é pijama. Pijama quando depois as pessoas na sala calças. Calças, exato. Eu acho que eu mais comprei esse ano foi calças no aplicativo da C&A. Nossa, foi confortável. Como a gente percebe que a gente se tivesse de uma forma disciplinadora também, né? Tipo, eu vou com uma coisa fechada, eu tô muito cuidada com isso. Tipo, o que você eu cada vez mais usava uma saia curta, porque daí eu tô toda me cuidando, assim, ai, que saia, que estranho. Então, muito corporalmente. E as coisas inesperadas que trazem, tipo, se a gente tivesse combinado de se encontrar. Verdade. Encontrei o Bernardo, ele estava levando o filho para vacinar. E daí, se a gente tivesse combinado, a gente poderia se encontrar, foi muito engraçado. Um espaço compartilhado, né? Esse negócio de olho no olho, assim, né? É diferente, né? Totalmente diferente. Eu refletia muito sobre isso, porque tem essa coisa toda da educação à distância, né? Ultimamente, essa proliferação absurda de cursos à distância, e eu sempre pensei muito nisso. Tem até uma pressão, né, interna, assim, para a gente fazer cursos à distância aqui na PUC, e eu sempre pensava assim, tá, mas o que vai ter de diferente no curso à distância que não vai ter no presencial, o que tem no presencial que não tem à distância? E aí entrou a pandemia com essas aulas assim totalmente à distância e eu percebi, aí ficou bem claro assim a diferença, assim, que a gente cansa. Eu tentei fazer uma especialização à distância, não gostei do sistema, assim, enfim, mas era uma coisa do curso e não era legal. Mas também a exaustão, né? Como cansa a aula, os encontros, o trabalho, a aula à distância, assim, pelo computador. Eu tinha muitos dias que eu tinha essa sensação, eu trabalhei, sei lá, 10 horas, fiquei 10 horas na frente do computador e eu terminava com a sensação de que eu não tinha feito nada. Porque é tudo virtual, não virtual, né? É tudo etéreo, ou nas palavras do Belay, fantasmático, né? É um fantasma daquilo que a gente... Na prática, a gente está falando de histórias, a gente está falando de literatura, a gente nunca senta para ler um texto juntos, né? A gente sempre lê e depois comenta, então é sempre essa coisa meio virtual, no sentido lá né, do que a gente leu do Levi, de virtual como potencial, né? A ideia daquilo que a gente pode fazer. Mas é exaustivo, assim, é muito exaustivo não ter a materialidade da coisa. Então, eu acho que existe o virtual como possibilidade, como potencial das coisas que a gente pode fazer, mas existe um limite do que é saudável, né, para nós. Que é um pouco do tópico desse texto, assim, né, do quanto a gente consegue processar de informação. Porque só faltava a gente estar ligado num aparelho de realidade virtual, assim, porque é o dia inteiro conectado ali naquele computador. E já era antes, né? Tudo mediado por computador. Eu não estava em sala de aula, eu estava no computador, preparando aula, fazendo texto, revisando coisa, trabalhando. E aí eu comecei a vir para a PUC e toda vez que eu venho para a PUC eu pego alguns textos para imprimir, tudo que eu tenho que ler, preparar para aula. Eu imprimo para poder ler que não seja na frente do computador ou no tablet. Nossa, para mim é um livro, também é bem interessante, e aí eu tenho que ler tudo na tela e eu consigo ler, como está impresso. Então, eu quero que você que aqui a gente vinha na PUC, a gente tinha não sei quantas mil cópias para fazer, toda semana saía com um papel, ecologicamente está muito correto dessa forma. Mas, para o meu prazer, não. Acho que foi aquela discussão lá, não são os nossos textos que estão
eu sou tudo, não é o meu banho que tá bom, água. É a indústria. Sim, é a Nestlé, né, que tá lá minerando. Esse peso eu tiro da consciência. Assim, eu imprimo tudo, eu guardo tudo, porque não é isso que está destruindo a natureza. É. É o sistema que está. Eu acho que eu comecei a ler mais livros que eu faço. Eu comecei a interagir mais com os livros que estavam lá. Comprei um momento que eu achei que ia ser muito relevante. Eu tenho isso, né? Comprar lotes de livros, né? Que você comprou. Esses livros, 5 livros são sobre o assunto total, que são os livros principais do assunto total. Eu compro um lote de livros. E aí eu fico com eles lá, porque eu pergunto, eu vou ler 5 livros ao meu tempo, eu tenho 1000 interesses, eu vou ler um capítulo, depois eu noto que os outros são mais fechados. E potencializou os livros também por conta da criança. Meu grau aumentou. Sim. Meu grau aumentou. Fazer de novo. Hoje piorou, eu estou muito mal, real. Claro, acho que tem uma coisa na máscara, tudo. Mas as coisas no computador não estão sentindo mais. Eu também. Eu só consigo fazer as coisas com fone, mas eu tenho real uma perda auditiva, assim, né? E a minha otorrino já mandou eu botar aparelho, mas eu tô resistindo, assim, porque, enfim. Hã? Quê? Então eu vou até, mas assim, isso não foi uma coisa que eu percebi com as aulas presenciais, assim, eu tenho uma perda auditiva já há muitos anos, assim, muito provavelmente por, assim, infecções, quando era criança e tal, danificou o nervo, coisinhas assim, então, quanto mais agudo é o som, menos eu escuto. Então, tem os gráficos da audiometria, assim, então, quanto mais agudo vai, tipo, num piano, assim, quanto mais para lá tu vai, mais forte tem que tocar para eu poder escutar. Então, a minha filha adora fazer bullying comigo por causa disso, assim, tipo, tá escutando isso? Tá escutando aquilo? Tipo, despertador de relógio de pulso, assim, eu não escuto nada, assim, só se encostar, assim, no ouvido. E aí, e claro, naturalmente, com o tempo isso vai piorando um pouquinho. E aí eu percebi no retorno para as aulas presenciais que quando o pessoal tá de máscara, assim, e sei lá, tá mais longe e tal, eu tenho que chegar um pouco mais perto para escutar, ou pedir para falar um pouco mais alto. Que eu acho que é muito tu te acostuma com a leitura do rosto, do lábio e tal, e aí completa, né? O cérebro completa as coisas. E eu percebi que isso ficou um pouco mais difícil. E para celular, computador, só de fone, assim, também. Mas eu acho que também a gente ficar o dia inteiro de fone também não deve ajudar. É. Esses dias eu, tipo, saí do computador e fui, sei lá, beber, alguma coisa assim. E daí quando eu vi, eu tava de fone. Tipo, assistindo outra coisa, fone zero som. Só que com o fone. Com fone. Cara, eu fiquei uns 5 minutos assistindo TV com fone. Sem problema. Sabe que eu percebi que às vezes o fone às vezes é uma, sei lá, não sei se é um objeto de segurança, assim. Eu já me peguei também, assim, com o fone desligado. Tipo, terminou a chamada, sabe? Aí eu continuei trabalhando no computador com o fone, sem som no ouvido. A gente tá confortável, já tá. Uhum. Enfim. Isso de objeto de segurança é a máscara. Eu saí pela primeira vez para fazer uma noitinha com uns amigos, assim, na rua ali na CD, né? Pegou umas guerras e ficou na rua. E aí a gente tirou a máscara para beber e tal. E aí todo mundo levou as máscaras e eu fiquei com a máscara não. E ele... É meu objeto de segurança. Eu preciso segurar a máscara para sentir que eu tô bem e não ter uma máscara. Exato. E é isso porque porque cresci na CBI agora é um lugar que tem receio. Eu também, assim, a máscara ficou como se fosse é que nem cinto de segurança no carro, parece que tem que estar usando, assim, senão tu não te sente seguro. Hã? Se sente nu, sempre. Né? Tá faltando alguma coisa. E a gente fica, né, escolhendo também, né, qual é o design da máscara que eu vou querer usar hoje, né? Se combina com a minha roupa ou não. Enfim, fizemos agora um desvio rizomático do assunto, né? Mas vamos voltar então para a transtextualidade. Tá, como é que é a experiência de vocês assim com isso, né? De interesse, de
de pesquisa, vocês já leram Anjos, o que vocês tiraram do texto, vamos falar sobre isso. Sobre esse texto aqui da transtextualidade, 5 tipos de transtextualidade, do Genético, com a tradução da Luciene Guimarães, com anotações nas margens de Bernardo Bueno. E aí? Mas, na verdade, assim, não é muito bom. Eu acho que essa questão, assim, essa reflexão, passar muito, porque agora a gente está organizando um livro Flexão para a Verena, que é sobre Barthes, né? E o Barthes também foi né? Então, ele está interessado nessa causa conexões da palavra escrita com a imagem, por exemplo. E aí a gente está escrevendo vários textos que são, o único critério de texto é que eles fossem textos que se relacionassem com a disciplina. Forma. E aí, tá, nós somos alunos que são da teoria, alunos que são da perspectiva, então a gente também saiu com textos criativos, textos mais teóricos, e aí fica bem claro os textos teóricos qual a relação, porque a GNT faz a gente dizer qual é a relação, está aqui, está na carta nacional e tal. E aí a gente, textos criativos, isso também só perguntar, são textos criativos, ó, tem um texto que é uma lista, assim, 150 postos, e é uma lista que está claro, que é inspirado, claro. Então, tem 2 coisas que são um texto bem formal, que está fazendo relação interpessoal, e um texto bem criativo, está se inspirando livremente. Só que a gente tem alguns problemas nesse meio de caminho, assim, que o meu texto, por exemplo, é um texto problemático nessa coisa, porque eu decidi simplesmente botar o Barthes no texto, assim, coisas que ele literalmente fala, eu disse que estivessem literalmente em algum momento, de alguma frase no texto. Sim. E aí eu preciso fazer alguma coisa para dizer que não é meu, senão é plágio. É verdade? Como que eu consigo fazer com que o que ele está dizendo seja incorporado no meu texto e essa suma, né, essa esfera que suma essa relação entre textual e intertextual, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que tem uma relação com o que eu estou dizendo. Então, são muitas camadas muito complexas, assim, de tentar construir uma coisa que propõe um sentido que se relaciona com vários. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa nova. Eu acho que tem a terceidade, mas elas estão nessas camadas, né? Possibilidade entre o tá claro, que é o que está ficando, tá claro que é inspirado, que não está ficando, né? Que saiu agora, a gente fala. É uma das saídas que a gente teve reuniões, né? E isso foi isso mesmo, né? A gente teve várias reuniões dos autores para a gente citar, né? Preciso salvar, não preciso salvar, mas é criativo, então preciso ver, cada vez, como é uma das coisas que a gente encontrou botar em práticas e adicionar uma pessoa da fé. Sim. Ela está tão fluida no texto, mas não é exatamente o que a gente queria fazer, né? Então, só para pensar quantas categorias de capacidade elas têm camadas, né? E assim mesmo camadas éticas, né? Ao que para que nós também definimos, o que é meu, o que não é meu nesse texto. Né? E quando ele está falando uma das questões mais criativas, quanto realmente somou, sabe? Quanto era crucial essa coisa que é a parte, que é a palavra dele, que ele falou literalmente, é relevante e importante no texto. Enfim, são muitas coisas que dizem mais respeito a processos de relações interpessoais do que necessariamente a categorização. Né? Sim. Porque quando a gente está categorizando, a gente está mapeando, né? E eu acho que é um processo muito difícil de fazer. Acho praticamente impossível, assim, a não ser que tu seja o autor e tu coloque lá e mapeie. Foi o que eu tentei fazer no meu mestrado, assim, mapear. Então tinha o ensaio, tinha a coletânea de contos, e aí tinha um making off, assim, né? Depois era um apêndice com cada conto e as relações intertextuais que tinha dentro daquele conto. E mesmo assim é uma coisa que provavelmente tem muita coisa ali dentro dos contos que eu escrevi que tinha alguma relação intertextual com outra coisa que eu não percebi, que eu como autor não percebi. Então é impossível a gente mapear tudo e é um processo meio contraprodutivo, assim, né? Porque a gente está que nem dissecar um animal, assim, né? Tipo, não é tão divertido, assim, né? E no fim o animal tá morto, né? Que nem explicar piada, né?
mais ou menos isso. Mas ao mesmo tempo, uma reflexão importante que a gente tem que fazer, né? É tentar entender como é que a literatura funciona, para a gente mencionar só o nosso objeto principal de estudo, porque essas relações intertextuais podem ser aplicadas a qualquer outra linguagem, também uma história em quadrinhos, o cinema, vão ter relações. Isso. Enfim, né, são relações que não necessariamente são gastadas, não necessariamente tem um personagem para outro personagem, ou, né, enfim, as camadas de um texto, sei lá, uma narrativa literária, que virou um roteiro, que virou um filme, que virou um não sei o quê, virou um jogo, que virou todas as camadas que isso, né, existem para chegar, talvez, uma pessoa interagindo com aquilo, cozinhando um novo. Eu acho que a interseccionalidade é muito a potência da produção no sentido, né? Que ela pensa na relação não lembro mais o que falou, mas é que o quanto a interseccionalidade, ela, na verdade, elas são pistas, né? O leitor, ele pode ou não desvendar. E o fato de ele não desvendar não quer dizer que não vai chegar no fim, né? Desse jogo, dessa brincadeira. Chega no fim e ele depara com algum sentido ali, né? Mas quanto mais pistas ele consegue ir desvendando, talvez mais completa, né? Mais ampla a pessoa. Mas ainda é interessante estar falando de pessoais. É legal. Eles pediram para tirar os títulos faziam referência direta à Odisseia, e aí eles mencionaram para o Joyce, não, você está fazendo seu texto, é um quebra-cabeça, as pessoas não querem fazer um quebra-cabeça, querem ler o seu texto, senão a relação textual vai ser maior do que o seu texto. O que no final das contas acabou sendo um pouco um lado, não, mas eu acho interessante isso, assim, que quando você quer esconder, quando você quer mostrar, esse nível de relação entre eu gosto de ver isso como uma caça de tesouro, assim. A parte teórica da minha dissertação é toda sobre transexualidade. O que você deixa mostrar, ou deixa ser aparente ou não, eu acho que faz parte do jogo. Assim, o jogo que trata eu gosto disso, assim, você tomando aquele posicionamento da tudo associado. Então, quanto você vai deixar? Quanto do coral da sua essência você vai deixar mostrar? Muito legal, porque eu encaro o texto também dessa maneira. Ontem eu estava fazendo lá uma conversa com o Antônio Chefemestre lá sobre uma tristeza infinita. E a hora que eu estava lendo o texto, era muito legal. Por exemplo, eu sei que ele gosta de Orson Welles. Então tem hora que ele cita, ele vê ali, puxa o personagem aqui. Algumas cenas que se conhece dos outros livros dele. Mas aí na hora da conversa ele falou um negócio muito interessante. Em algum momento ele cita os contos do Walser. E aí ele falou que o final do livro é um conto do Walser. A única coisa que ele fez foi tirar os personagens do conto, botar os dele, mas pegar o conto e o final dele, o caminho é o mesmo. O último capítulo é um conto que fechou lá e ele usou para fechar aqui como recurso literário. E isso é muito interessante. Muitas coisas eu peguei, muitas coisas eu não peguei. Isso aí eu jamais ia conseguir imaginar. Ainda que ele citasse, lá pela metade do livro, ele citasse, o fulano estava lendo os contos do Walser. Sim, mas daí até fazer a conexão com o... Exato. Difícil. Mas é isso, eu penso enquanto o escritor, né? Eu falo assim, tem hora que a gente faz essas jogadas. Na oficina do Assis, uma vez, eu fiz um conto, para entender a ideia do conto, tinha que saber mais ou menos a estrutura do conto borgiano, que é aquele conto outro. Que é o Borges velho encontrando ele jovem num banco de praça, e o que faz com que se entenda o conto é o fato de ter a nota, ter a data numa nota de dólar. Tipo, eu fiz o conto e eu falei,
consegui fazer, que foi legal. Botei uma data na nota e tal, e a hora que todo mundo leu, tudo funciona. Faltou a conexão, faltou a chave, né? Me falaram que eu não tinha nenhum sentido. É pior, né? Pior do que se pensava. Daí eu falei assim, não vocês leram o outro do Borges? Não. Nossa, eu tipo de escrita, eu falo, eu não sou uma escritora criativa, eu sou uma colagista muito boa. Eu fiz um texto na vez da guerra do Vietnã, eu não tenho tanta coisa, todo mundo falou assim, Daqui, gente, por favor. Não é porque é meu, mas a gente... por favor, Mas o Rússio, na defesa, na qualificação da defesa, ele fala um negócio muito interessante. E quando a gente faz esse tipo de estrutura, está esperando um leitor ideal lá, Humberto Eco, que é o cara que leu Borges, é o cara que sabe dos filmes, livros, da própria Guerra do Vietnã. E eu acho que o nosso desafio, quando vai escrever, nosso desafio é justamente tentar fazer uma narrativa que tenha sentido para quem não faz ideia e que seja essa caça ao tesouro para aquele leitor atentíssimo que quer descobrir essas coisas. Sabe? Por exemplo, a hora que eu vi que tinha Orson Welles no início, eu falei, cara, ele vai botar mais coisa, ele escreveu um livro inteiro falando de Orson Welles. Então, eu falei, vai voltar. E voltou. Então, só que para quem nunca assistiu Cidadão Kane, o livro também vai. É uma citação. Então, eu acho que essa é a busca. Eu imagino que o teu livro tenha pensado muito nisso, né? Sim. Porque o teu livro é um prato cheio para esse tipo de ficção. Sim, eu acho que do ponto de vista da... Então, para quem jogou Nintendo, conseguiu ler teu Sim. livro. E para alguém que gosta de jogos e de cultura também. Exato. Porque tem aquela... Não é uma falácia, né? Mas aquele conselho que se dá, né? Tu tem que escrever um livro que tu goste de ler. Né? O escritor tem que ler um livro que gosta de ler. Aí acontece que eu escrevo um livro com todas as referências que eu gosto, ninguém entende. Porque ninguém teve a mesma experiência que eu. Então, tipo, não faz um bom conselho. Do Joyce. Não sei se ele entendeu o que ele escreveu. O Assis sempre conta uma história de quando ele encontrou o Paulo Leminski, que o Paulo Leminski deu um manuscrito do Catatal para ele ler. Você deve ter ouvido o Assis falando alguma vez isso, assim. E o Catatal é aquele livro do Paulo Leminski que é uma prosa poética do começo ao final, é uma resposta ao Ulisses, né? Tipo um Ulisses, só que muito mais, não vou dizer desconexo, porque tudo ali... Brasil holandês. É tudo é um fluxo de consciência, é um negócio, e claro, minado, completamente cheio de referências e coisas assim, mas o próprio Paulo Leminski deu um manuscrito para o Assis e disse, esse aqui é o livro que eu estou trabalhando agora, mas nem adianta ler, tu não vai entender nada. E aí, claro, então, assim, esse conselho de escreve o livro que tu gosta de ler, assim, tudo bem, mas se a gente vai cifrar o livro de uma maneira que só eu consiga entender, aí fica esse equilíbrio delicado, assim, do ponto de vista de quem escreve, fica esse equilíbrio, assim, ó, o que eu posso colocar aqui de referências que as pessoas vão entender e o que eu quero deixar escondido para descobrir. Tem uma palestra muito legal do Andrew Stanton, da Pixar, que é bem famosa, que é As Dicas para uma Grande História. É um dos diretores da Pixar falando sobre Toy Story, falando sobre qual é o processo de criação de uma história dentro da Pixar. Tá? E aí ele fala que uma das regras que eles têm tem que dar para o espectador o 2 mais 2, não é para dar o 4. Então, para a pessoa fazer a sua própria conexão ali, se for do interesse, né? Isso, claro, do ponto de vista do enredo, não da intertextualidade. Por outro lado, uma coisa que me deixa um pouco frustrado é quando as pessoas consideram a intertextualidade só... só assim, é como se fosse uma coisa só vou decifrar quais são as influências do texto, né? Qual é o texto de origem e como é que aparece essa releitura nesse outro texto aqui, mas na verdade são tantos tipos diferentes de relações intertextuais que podem acontecer.
que eu acho que esse conceito de transtextualidade, que é mais amplo do que só a intertextualidade, que eu acho que é mais interessante, assim, é tudo aquilo que transcende o texto, né, que transcende as próprias palavras que estão ali. Então, são as relações não só de um texto com outro texto, mas a relação do texto com o paratexto, do texto com o público, com a crítica, com as diferentes leituras que são possíveis. Então, ele fala dentro da transtextualidade, tem a intertextualidade como qualidade do texto, aí tem o paratexto, como todas aquelas coisas que são acessórias, né, que estão em volta do texto, que eu acho que é uma coisa sensacional, também sou grande fã do paratexto. Né? Acho que tudo, aquela história de não julgue o livro pela capa, tá errado, tem que julgar o livro pela capa também. A capa, contracapa, a orelha, o prefácio, o mapa que está na frente, né? Acho que tudo está dentro da experiência do livro ali, né? E se a gente virtualiza, a gente perde muito disso aí, né? A gente ganha alguma coisa, é que nem tradução, né? A gente ganha alguma coisa, perde outras coisas também, né? No estado, eu tive que fazer original, foi logo na virada da pandemia, então eu ia fazer livro de artista, de todo um esquema, depois eu, em vez de eu esperar para poder acabar a pandemia, eu fiz ele um site, eu fiz uma plaquete que é um site. E são outros plaquetes assim, que você tem, só os pro da tela é um plaquete, como você pensar, tem várias pequenas coisas que você realmente não pensa que funcionam da mesma lógica de paratexto físico, mas funcionam do mesmo jeito. E assim, até você perceber essas coisas demora um tempo. Né? Como é que você traduz um livro que era de um jeito, eu ia ser todo em acertar as histórias sobre cor e fazer. E no virtual eu produzi isso como você tem que um bloco de texto e você passa o mouse e quando você passa o mouse ele ilumina o texto. Aí foi a melhor forma de traduzir isso que eu consegui. Não é igual, mas são formas diferentes de tratar. E realmente, mas assim, sim, eu estou participando das pessoas, as pessoas que me escrevem são fãs de materialismo, eu gosto de físico e mexo com design gráfico também, então assim, a coisa do físico, todas as relações que eu comentei são mais interessantes do que o virtual pode fornecer na maioria das vezes. Sim. Eu tenho esse livro do Patrick, editoriais, eu adoro esse livro. E realmente, assim, a questão da lombada, com papel, só de papel por causa do tanto de coisa que você pode falar com escolha de papel, fonte, essas coisas, cor de impressão, erro da impressão, essas coisas assim. Principalmente mexer com a mancha gráfica do texto. Você não tem tanto controle, principalmente assim, eu estou aprendendo a programar, eu não consigo fazer isso virtualmente. Isso acontecendo bem noob mesmo, de mas não tem esse controle. Um papel diferente, assim, cheio de amassar, trabalhar isso. Sim, não, e tudo conta para a experiência, né? E aí quando a gente compara com um livro impresso com um livro digital, a gente perde tanta coisa, ganha várias coisas, né? Ler um livro para uma dissertação, uma pesquisa, um artigo e ir marcando ele no arquivo digital. E aí tu tem lá no Kindle, por exemplo, ele guarda, né? Tem um arquivo separado com todas os teus textos sublinhados. Nossa, isso aí tu pega aquele arquivo e tá tudo pronto para fazer. Te ganha uns, sei lá, um mês na vida da gente só do tempo que tu ia passar, né? Citação por citação, né? Por outro lado, não tem, né? Qual é a fonte? Aí tu que escolhe a fonte, tu que escolhe o tamanho da fonte, a margem, customiza do jeito que achar melhor, né? Toda a parte importante criada não é para escolher outra coisa, é equilíbrio. A base não é equilíbrio. Nossa, como possibilidade dentro do próprio texto. Estava conversando com uma amiga sobre vacilações editoriais assim, muito grandes. Né? Uma vez eu trabalhei na escola com memórias fortes nas Brascubas. O editor tinha na cabeça, entendeu? Porque ele decidiu, porque o
livro na ilha, na Cuba. E a pessoa olhou aquilo e pensou, né? Foi um erro, né? Porque o personagem, e aí muda para Machado de Assis. Só que muda completamente, né? A proposta do texto. E aí mostra como eu tenho que, na real, usar uma narrativa, uma coisa aprender, né? Todo mundo é acostumado a ser, realmente foi o autor que escreveu um negócio. E aí agora vai começar a história, acontecer. E aí, enfim, a história passou. Tem gente que tira, inclusive, né? Tem gente que já ouvi comentários da edição que tira, e aí, nesse caso, tu perde uma parte do texto. Edição para fora, uma vez eu achei uma edição em espanhol que não tinha. A pessoa nova, o vestíbulo. O vestíbulo acaba na capa, no próximo deles, tipo, empurram ele para dentro da história. Assim. A história começa muito mais cedo, às vezes, do que a espanhol. Mas você tirar isso absurdo, né? Forçar, assim, é como assim, você conseguir começar. Ninguém faz isso, ninguém tira tipo, os primeiros 10 minutos de filme, porque tipo, até aquele falam que faz assim, você, como é que eles falam? Você nem imagina, não cheguei nessa situação, não pode ser isso. Ao mesmo tempo, no livro a gente tem essa... o filme ainda é linear, né? Uma coisa assim, tipo, tu senta e assiste ele, né? Não tem... Com a história do DVD, quando surgiu o DVD que tu podia passar capítulo por capítulo, isso não tem mais, né? Mas tinha isso, né? Lembra? Os filmes eram divididos por capítulos e trechos diferentes. Mas o livro te dá essa liberdade, assim, né? Tu pode ler da maneira que tu achar melhor. Quer começar pelo final, quer ler todos os apêndices primeiro, quer, né? Tipo, ou não, quer ir direto pro capítulo 1, pode fazer do jeito que achar melhor, ler de uma maneira não linear. Mas o digital é uma complementação, né? Não até agora não uma substituição, mas uma complementação, uma extensão do livro impresso. Eu lembrei de um caso, se bem que agora ele está envolvido na treta literária atual, que é o José Roberto Toledo lá, pode ser lá no... Conta. Treta. Não, está sendo gravado. Vocês não viram isso? Quer que eu desligue? Tem dois caras, um chama de Roberto Toledo e o outro Marcos Aurélio Pimenta. Eles escrevem livros infantis e eles são publicados pela companhia. E aí tinha um livro que se chama Montado pelo Objetivo e a Companhia das Letrinhas republicou agora, que é a ABC da Liberdade. Tem é sobre a vida do... Isso. E aí tem uma cena lá em que eles estão escrevendo crianças na do negreiro e as crianças falam assim, no começo estava ruim, tá? Mas aí a gente começou a brincar de roda e pular corda, não, quer dizer, pular corrente. Pronto, daí estourou a questão. Tipo, e é um livro antigo já que estava sendo remontado. E aí, claro, veio toda a confusão, né? Agora a gente tirou, só que aí descobriram que ainda tem também, pessoal, tem. Duas vezes, tem que ficar com dó, né? Alguém passou uma livraria e tirou uma foto, tem que dar tiro. E enfim, tudo isso. E um dos autores é o José Roberto Toledo. E o José Roberto Toledo escreveu um livro que ganhou o Jabuti, que era no final dos anos 90, que é o Chamaça. Não sei se alguém já viu. Que é uma história de um cara que era tipo o conselheiro do Dom Pedro I. E quem escreve aquela linha, a orelha, que é o Dom Pedro I. Tipo, então é o Dom Pedro I, como é que é aquele negócio que o Chico Xavier fazia? Psicografado. Dom Pedro I, psicografado. Então, ele escrevendo a orelha do livro do José Roberto Toledo. Tá legal. Só que agora não se pode mais falar do José Roberto Toledo. Não pode mais. Não, daí ele piorou a situação. Opa! Porque aí ele escreveu um rascunho, dizendo patrulha ideológica. Aí o negócio deu uma bola de neve. Agora, esse final de semana, ele e o cara postaram no nome, que eles vão estudar.
Cancelou. Não, The Chair. Eu ia falar agora. The Chair. Nossa. Ele tá... O cara tá meio perdido, assim, na vida e tal, e ele faz uma piada com o nazismo, né? Ele tá dando uma aula sobre modernismo, né? Tipo, ele tá dando uma aula sobre modernismo e morte, sei lá. E aí ele vai falar sobre... Ninguém leu o texto da aula. E aí, eu adoro aquele seriado. E aí ele escreve no quadro, assim, ele vai falar sobre fascismo e sobre algum outro tópico, assim, ele escreve no quadro e vai comparar os dois termos. Só que na hora que ele escreve fascismo, ele diz, fascismo, não sei o que, e ele faz assim. E agora eu fiz. E agora eu acabei de fazer na frente da câmera. Eu tô falando do seriado. Intertextualidade, nós estamos falando do... enfim. E aí ele faz, e aí estão gravando, né? E aí... Mas aquele... Não, aquele personagem é e não criticar, não tentar melhorar, porque a não tem que melhorar, né? Você tá na câmera, relaxa um tempo, sabe? Sim. Pra mim, aquele cara só serve pra criar problema na série inteira. Sim. Você é tão melhor que aquele cara. Por que ela não faz nele que galera? Tinha que ser só a Sandra Oh, não precisava dele. Né? Mas... aquela coisa assim, tipo, a discussão cresce, né? No momento em que está tudo gravado, né? E tudo registrado em algum lugar, em algum momento. E assim, não é todo mundo que sabe? Isso aparece na série, né? O cara que ele falou, ele obviamente era nazista, obviamente ninguém considerava ele nazista, obviamente ele nunca tinha se posicionado sobre isso, mas eventualmente ele chega no campo e um aluno neonazi salva ele. Então, ao mesmo tempo, sabe, as coisas que se fazem, elas têm efeitos, né? Quem está falando, quem compartilha determinadas referências tem que ser. Eu acho muito complicado. Que é talvez o lado ruim do hipertexto, né? Uma das coisas colocadas ali, o lado ruim do hipertexto é que às vezes a gente cai fora da leitura do texto e lê mais sobre o texto do que o texto em si. Então a gente fica nessas conexões e vai para toda cada linha que a gente clica ali e aí abre um link que abre uma discussão. Mesmo lendo esses textos aqui, eu fui vendo assim, o nome do autor, daí eu fui lá procurar o nome do autor, achei um outro artigo que acha outra, e daí quando é que isso para? Não para, nunca para. E então a gente acaba se desviando um pouco do assunto principal, corre esse risco, né, de se desviar da discussão principal para as discussões paralelas que são igualmente importantes, mas que desvia o foco daquilo que a gente estava discutindo inicialmente, né? Perde o contexto também, né? Eu acho que talvez um traço delicado que está é a coisa do humor, né? O humor se apropria muito da própria paródia, de novo, no meio que ninguém está falando, a gente cria um conto que a gente quer que sacar e tal, não é muito bom nada, ninguém saca, a gente também está criando uma coisa que já que está engraçado, né? Eles têm um negócio extra. É diferente, né? Porque não é as pessoas não entenderam, as pessoas entenderam que isso está errado, entenderam calma, eu acho que há um tempo atrás tinha uma página que eu achava deplorável, que era o crítico literário hétero. Não conheço. Só pelo nome. Não viram falar disso? Não. Então, valor. Sim. Era uma ficha que emular o cara héterozão. Não foi que eu fiz ela que estava falando na cara? Acho que realmente. Legal. Eu lembro. Que é bonito. Tipo, cara, eu tinha essa. Assim, quem leu, sabe qual é a teorista, entendeu que é pensamento complexo, né? Tá, tudo bem, pegou um cara que teve um bronco fazendo isso. E tá lendo dessa forma brutal, tá? Mas tinha uma série de reflexões nessa página e uma série de
carinha que é hétero e ele olha para aquilo e se esquece de novo. E aí está falando de quem é ponto, sabe? Como que a pessoa entende que aquilo é uma paródia e não é uma outra forma de relação com a pessoa? Não é crítico. Porque no próprio texto não tinha nada que conduzia ao fato, não tinha nenhum paratexto na página, que dizia sobre uma página de um outro grupo. A cultura, eles claramente são atores. Sim. Porque eles estão falando disso, né? E aí, enfim, eles botaram lá, claro, são atores. Então, não tinha nenhuma criação. Como é que você vai saber que tipo de relação essa pessoa está estabelecendo? Se é uma relação crítica ou é uma relação de gostar daquilo, né? Eu acho que ainda tratando de tipo de escrita é mais difícil de fazer, que é a ironia, né? Sim. Porque passar a ironia. Então, se tu não tem esse. Isso acontece com essa página aqui, que é o Coronel Siqueira. Ele começou com a versão inicial dele era bolsonaristas. Depois ele ficou mais escrachado para se posicionar. Mas tipo, porque ele usava uma ironia tão fina Que às vezes passava batida. e os bolsonaristas estavam assim, porra, é isso aí. E aí o nome da página era Coronel Siqueira. Agora ele botou um boizinho, mas antes era a bandeira dos Estados Unidos, Israel e Brasil. Então, tipo, o Bolsonaro falou, é isso aí, daí teve que aumentar o grau de... Bom, aí ficou escrachado, né? Sim. Tipo assim, essa aqui que eu vi hoje, vou fazer ali uma sopa de osso enquanto comemoro que o Bolsonaro salvou o socialismo. Pô, ele tem que aumentar o grau de ironia para estragar. É que até hoje eu tenho certeza de que eu li um... Eu tenho certeza, assim, que eu li um dia algum artigo falando, assim, com uma porcentagem de que tantos por cento da população em geral não percebe a ironia, mas eu nunca mais achei isso para poder citar, assim, né? Porque eu realmente acho, assim, que muitas pessoas não têm a capacidade de perceber a ironia, assim, é uma questão, sei lá, cognitiva ou de educação, e é muito, eu acho que é um aprendizado, né? Então, realmente, eu acho que é a parte mais... O humor já é difícil, ironia mais ainda. Porque... É muito delicado, muito sofisticado, eu acho, a ironia. Pode humor e passa muito batido. Sim, ironia, sarcasmo, né? Tipo, e aí é terreno para... Ainda mais quando é só escrito, né? Quando é presencial, a pessoa ainda pode fazer um sinal, né? Como que a pessoa está falando, se ela está sendo irônica ou não, mas por escrito... Exato, a pessoa... Então, como reverter esse problema da ironia por escrito? Tem as propostas de fazer um sinal gráfico de ironias, tipo... Chato, porque agora tem texto, tem alerta de questão, alerta de ironia. Pô, daí tu tira todo... Sabe? Eu acho que eu não trabalho diretamente com ironia, né, nem nada assim, mas eu trabalho com uma crítica literária que é assim, mais sensível, né? E pensar como que, por exemplo, na minha ficção, a analisei a construção de personagem trans. E como essa construção do personagem trans é uma coisa super violenta. A gente não está realizando que pessoa trans, ela é super violenta. Então a literatura ela vai simplesmente reproduzir assim. Não necessariamente, né? Pode ser outra forma. Mas, por exemplo, assim, um que eu analisei, que é aquele do Fundo do Bolso da Lua, que é muito bom, ele constrói uma personagem que é uma personagem, assim, muito boba, assim, muito... Não tem noção de nada da vida, ela está sempre muito perdida, ela está sempre muito no mundo, quase que uma fantasia. Acho vacilação, que seja uma personagem trans? Acho, mas isso não sei se necessariamente é criticável. Só que daí, então, o que ele faz? Ele coloca na boca dessa personagem falas que poderiam estar na boca de qualquer pessoa, qualquer outro personagem lá. Então, dentro da narrativa, você consegue entender como um personagem que seja respeitoso. Por exemplo, a personagem ela é assassinada coletivo e ela tem a cabeça deformada. Enquanto ela está sendo julgada coletivamente, ela começa a sangrar. Cena que ele decidiu sanar dessa forma. E aí ela diz, traz a boca do personagem, tudo bem, eu tenho
não. Eu sou mulher, não sou mulher. Então. Vai embora. Não! Porque, assim, a pessoa quer reproduzir um sistema que existe, que é muito sério, tá? Eu acho que a ironia e o humor, elas funcionam um pouco mais assim, né? Se a gente pensar que como Machado, não tem nenhum momento que ele ficou padrônico aqui. Ele só diz, na proporção dos meses que ficou tipo, genial, sabe? Ele consegue dentro do texto fazer isso, não como uma massa gráfica, nada disso. E qualquer pessoa consegue ler, não consegue ler. Assim, tem até esse valor aqui, né? E tem todas as outras relações que ele vai estabelecendo, né? Com cuidado, narrativa, uma preocupação. E mesmo assim, eu acho que o Machado está absolutamente preocupado em criticar a sociedade no tempo dele, sabe? Então, ele não está só preocupado em reproduzir a sociedade brasileira. E aí, claro que o Machado é necessariamente preocupado com travestis, transexuais, mas ele está preocupado com a burguesia, ele tem que estar falando sobre a relação com a burguesia. E aí, eu acho que as pessoas hoje querem usar humor, querem usar identidade, querem usar uma série de coisas que são muito delicadas, porque é o seguinte, eu acordei hoje e vou falar sobre travestis. E aí, Vou dar um outro exemplo. Para mim, que toca em relação a toda essa discussão também que está tendo sobre a novela da Essência. O Rafael sabe todas as fofocas, cara. Não sei. Vocês fazem isso. Vocês não entram na internet, não? Mas a novela das 6, acho que é um sistema de literatura, não? E começou toda uma briga sobre o fato de que a Globo supostamente estaria transformando a imagem de Dom Pedro, amenizando, romantizando a imagem de Dom Pedro II. Principalmente em relação à escravidão. Não seria a primeira vez, não é a primeira vez que tem uma minissérie, uma... Mas é aí que eu toco no ponto. Porque os historiadores que estudam o Silvio Reinado sabem desses pontos. O problema é que esses pontos não chegam na cultura geral. Mas sim, o Dom Pedro II, dentro do contexto do século XIX, ele foi um defensor do abolicionismo. Mas o Brasil, diferente do pai dele, que era autoritário, ele não usava o poder moderador, usava o tribunal parlamentar. E ele respeitava as decisões do parlamento. Só que aí está. É pesquisa historiográfica. Os historiadores sabem disso. O problema é que a população, de um modo geral, tem um ensino fraco. As pessoas não estão indo atrás. tem uma coisa da história, porque é a situação da história. Claro, claro. E aí, bom, né? Não, eu acho, só que aí é que tá. Dizer que ele não era abolicionista, dentro do contexto dele, diversas vezes pro fim da escravidão. Claro que tem a cena absurda lá que eu vi dele conversando comigo, não vou te dar. Deixa comigo, né? Deixa para mim. Historicamente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Esses dias eu estava conversando com um amigo, um cara que é escritor, e ele ficou favorável com isso. Tipo, todo mundo aprendeu o feudalismo na Idade Média. Pois o feudalismo existiu só no interior da França. E todo mundo acha que o feudalismo foi na Europa inteira. Sabe? E é esse o conhecimento histórico. Sabe? Se as pessoas estudassem o que os historiadores falam sobre o feudalismo, nós vamos saber que o feudalismo não existiu. Tu pega um livro de história da quinta, sexta, sétimo ano, sei lá, e tem o feudalismo, é uma página, duas. Aí... Não, no ensino médio, as pessoas dizem, o feudalismo pegou a Europa inteira. Eu não preciso nem tão longe. Eu, na minha época de colégio, eu não aprendi sobre ditadura. Mas aí também tem um problema, por exemplo,
Mas o Farroupilha, uma colega foi detida, porque ela usou o campo da vida, Nossa. que é regime militar. E aí é muito difícil. Ela foi detida. Aí eu não sei, eu pago as contas. Para regime militar. O que eu vou fazer? E aí o que tu faz? Tu vai lá no Estado, ou vai lá numa instituição que melhor paga e tu conseguiu uma vaga. É muito difícil. Sabe? A viagem que eu fiz só foi possível por causa da lei. Sabe? O apartamento só foi possível por causa da lei. Como é que tá? Essa minha colega só tem doutorado pela USP, estudou trauma. Ela estudou trauma, ela estudou os casos das pessoas cujos corpos nunca foram encontrados e que não, porque ela era psicanalista também, ela participou dos canais, e as pessoas que nunca passaram pelo luto. Então, o trauma da falta do luto vivido pela falta do corpo. Pô, foi a tese dela. Então, quando o Estado ela ganha R$200. Porque não pode usar o termo. E ela foi demitida porque ela ficou batendo. O que ela fez? Cada presidente, ela colocou assim, Celo Branco, ele, entre parênteses, eleito diretamente, ditador. O neto o bisneto do Médici, eu dei aula para os dois, para dois bisnetos do Vargas, da parte lá dos que se suicidaram. Que um filho dele suicidou e agora, 2 ou 3 anos atrás, um neto dele suicidou. Na mesmo ramo. Eu dei aula para os dois filhos desse jeito. Eles eram bisnetos do Vargas. Sabe? Um era uma porta. A outra era extremamente inteligente. Às vezes chega e fala uma coisa errada, né? Fala alguma coisa, depois chega em casa, ó, estavam falando mal do Biso. Do Biso. O professor hoje falou não sei o que na aula. Enfim, mas isso, pra gente, só para conectar, antes do nosso intervalo, para conectar com o que a gente estava falando, não deixa de ser um tipo de intertexto também, né? E quando não acontece essa ligação entre o que está no texto e o que está... o contexto em volta, né? Tipo, tanto no caso da ironia ou no caso da história, tipo, se não tem essa conexão, se perde alguma coisa ali e aí não funciona, não tem o efeito desejado, talvez tenha um efeito oposto do desejado e que ocorre por vários motivos diferentes. Então a gente fica nesse equilíbrio, assim, entre o que eu posso colocar no texto e esconder ele dentro. Eu gosto da ideia disso como um jogo também, da gente tentar descobrir isso, tipo, gamificar, né? Gamificar a leitura, como se a gente tivesse, de repente a gente descobre as coisas e vai ganhando uns pontos, né? Alguma coisa assim. Seria legal se fosse assim também. Mas eu acho que o Machado só se tornou Machado porque ele não tem, ele ia na cara das pessoas o tempo todo, entendeu? E ele ia lá. Sim, não queriam ele. Ele era muito. Sim, é muito louco. Bom, pelo no chão. Ele tá lembrando. É isso, sim. Isso me lembra do Guinei, sabe a banda Guinei? O Billy Joe, ele costumava, ele falava, tipo, tudo que ele falava repetiu e daí, Ele fala isso assim, alguém fala uma coisa e fala assim, desce a polícia, quando descer a polícia, eles falam. Era justamente fazer um especial dele, o anterior ao ensaio. É mais que Bobo. Sim. Eu acho aquele não é o Insight, né? Tem o Make Happy. Tem um que ele faz isso aí, assim, que ele fica, né, falando essas coisas. É muito legal.
repetindo as coisas que ele fala. Tá? Assim, ele fala um negócio nada a ver, né? Tipo, uma coisa meio ofensiva. Era tipo, falar pra pessoa assim, não pode ficar calada. Aí era tipo, me liga. Aí todo mundo falou o mesmo negócio, ele trocou a palavra e depois ele falou, chama a polícia. É isso aí. Bom, vamos fazer um intervalo, daí depois a gente entra no resumo e daí fala umas coisas mais criativas também. Mas intervalo com um café de verdade, talvez, né? Hã? Tem onde? Tem. Não, eu acho que o do prédio 8 tá aberto aqui também. O da Odonto tá aberto. E aquele do ATL House ali também tá aberto. Então tá, gente, voltamos. Eu vou compartilhar minha tela aqui para aparecer melhor no vídeo. Peraí. Vou parar esse vídeo aqui. Antes da gente, eu queria mostrar uns experimentos para vocês, mas antes disso, tá. Primeiro eu só queria que a gente desse uma recuperada assim nesses conceitos que a gente mencionou agora na primeira metade da aula. Não sei se vai ficar muito pequeno aí, mas vamos ver aqui. A gente tinha falado a gente falou de transtextualidade. Eu queria dar uma estruturada nas coisas que a gente conversou. Assim. Daí a gente falou de transtextualidade e a gente está falando primeiro da genética. Né? Aí dentro de transtextualidade teria todo esse conceito de tudo que vai além do texto. Aí tinha várias manifestações diferentes da transtextualidade. Né? Daí tem a questão da intertextualidade. Vamos chamar de intertexto. Tinha também o paratexto. Intertexto, paratexto, o metatexto. O que era o outro? O intertexto. Não, o intertexto tá aqui. Hipertexto, claro. E a gente não chegou a entrar muito, né, no conceito de hipertexto do genético, mas está faltando um. O arquitexto, claro. Que eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, o arquitexto que tem a ver com arquitetura, né, a estrutura do texto. E daí uma das coisas que eu acho que é mais importante lembrar dessa manifestação, dessa minúscula a letra ali. Né? Eu vou fazer o seguinte. Que é uma das coisas que a gente tem que eu gosto de pensar no contexto no sentido de arquitetura do texto, é que o que ele fala assim que o arquiteto tem a ver com o gênero do texto, a maneira como ele é montado, a maneira como ele funciona, mas que nenhum texto tem obrigação. Cara, que saco. Isso aqui. Eu não quero. Não. Tá. Tá, agora não vai me deixar fazer nada. Não, eu queria mexer no tamanho da fonte. Tá, mas deixa. Vai. Então, a maneira como o texto é montado, a arquitetura do texto. Mas ele fala que o texto em si não tem obrigação nenhuma a pertencer a nenhum gênero, a se dar nenhuma definição, porque isso é uma coisa que os leitores, os críticos, os acadêmicos, todos vão discutir depois. Então, isso eu acho muito legal. Para texto, a gente já falou, intertexto como a relação de um texto com outro texto, o metatexto, que é o texto sobre o texto, e que essas categorias são todas mutáveis e se misturam também, porque eu posso ter o paratexto, ele também é um metatexto, né? Se eu tenho uma orelha de um livro que está falando sobre o livro, que é tipo uma apresentação do livro, não deixa de ser um metatexto também, né? Então as coisas são todas meio misturadas, né? E aí, por fim, ele tem o conceito de hipertexto, que para o genético é diferente do hipertexto internetico. Tem tudo a ver com, mas a referência dele não é a internet. Né? Então, o hipertexto é a relação de um texto posterior com o texto anterior. Então, o hipertexto é o texto que vem depois e o hipotexto é o texto que veio antes.
Então tem um texto embaixo, um texto em cima. A gente vai construindo um texto em cima do outro e que todo texto tem alguma relação hipertextual nesse sentido, porque nenhum texto parte do zero. Ele vai estar sempre relacionado com um texto anterior. E até aí, tudo bem. Agora, a ideia do hipertexto internetico é outra, e daí a gente já entra na ideia dos rizomas e das redes, dos tipos de rede, né? Como é que elas são estruturadas. E aí a gente entra no texto do Belay, que é o mapa e o labirinto. Mapa versus labirinto. E a ideia do rizoma, que o rizoma é esse formato o formato de uma raiz, né, das raízes e dos fungos também, assim, por baixo da terra, que formam redes e se conectam em uma coisa, leva a outra coisa. E aí a gente tem algumas definições legais, assim, disso aí, que alguns... Acho que a primeira definição que ele traz é do próprio Humberto Eco, que a gente já tinha mencionado antes. Ele fala que ninguém pode oferecer uma descrição global do rizoma, isso na página 76, como um todo, não apenas porque o rizoma é complicado em termos de dimensões múltiplas, mas também porque a sua estrutura altera-se no devir temporal e, além disso, em uma estrutura em que cada nódulo pode conectar-se a qualquer outro, existe também a possibilidade de inferências contraditórias, que é aquilo que a gente estava falando no final, ali antes do intervalo, né? Uma conexão de um texto com uma ideia com outra ideia, e no fim, uma coisa vai interferindo na outra e a gente já não sabe mais sobre o que a gente está falando, que é o paradoxo da internet, né? A gente entra na Wikipédia, ou qualquer página, né? Vai clicando nos links, quando tu vê, tu está numa página sobre gatos, ou uma página sobre, sei lá, aqueles 6 graus de Kevin Bacon, né? Aquela brincadeira, né? De quantos graus separam a gente do Kevin Bacon. Ou qualquer outra pessoa ou coisa, né? Então, no fim, a gente não sabe onde a gente parou. A gente está com 30 abas abertas, o computador está travando com 30 abas, já não sei onde é que eu comecei. Aí tem que começar a fechar tudo para eu voltar. Que 1h30 atrás eu estava pesquisando sobre rizomas e eu estou lendo alguma coisa na página do IMDb do Kevin Bacon. E isso é a estrutura labiríntica, rizomática, né? E que daí a gente entra assim num terreno cibernético, internetico, da ideia da rede como algo interconectado, mas que existem tipos diferentes de redes, né? E aí ele remonta a montagem da rede da internet, ela remonta a internet surgiu como uma estrutura militar, né, americana, como uma forma de conectar pessoas diferentes e unidades diferentes, lugares diferentes, mas que ela tem que ser descentralizada para que ela possa se manter viva. Se eu tenho uma rede centralizada em que todos os nódulos estão ligados a um nódulo central e o nódulo central desaparece ou é destruído, atacado, sei lá, todo o resto desaparece também, né? Não, a gente perde a conexão toda. Agora, se a gente tem uma rede descentralizada, tipo um labirinto mesmo, aí tu perde um nódulo, como é o caso, de repente, uma página sai do ar, as outras páginas todas continuam funcionando, né? A gente pode ter conexões entre lugares diferentes. Eu gosto que ele faz também uma reconstrução, uma construção das ideias, dos tipos de labirintos diferentes, né? Aí eu lembrei do Rafael porque tinha o labirinto medieval das igrejas medievais, né? Que é uma forma de meditação, assim. Eu vi lá na cidade onde eu morava, na Inglaterra, tinha uma catedral bem antiga, assim, tinha 900 anos, e aí tinha no centro, você entrava dentro, aí tinha um jardim no meio, tinha um labirinto no chão, que eram pedras, assim, no chão, e era circular mesmo. Então era essa a ideia de tu entrava de um lado, daí tu ia caminhando e meditando e tal, até chegar no centro, porque o centro representa a divindade, então é todo um processo de meditação para tu ir caminhando. E tinha até atividades assim de fim de semana, assim, de pessoas que iam para lá para fazer esse tipo de reflexão. Aí depois o labirinto vai ficando mais complexo até que a gente chega no labirinto rizomático, que os caminhos são infinitos e aí eu me lembro da ideia do loop, o loop de linguagem de programação, né? Que é uma coisa que se repete. Ou mesmo nas narrativas interativas, né? Que a gente escreve, às vezes a gente pode criar um loop, que é, você quer ir para a direita ou para a esquerda? Ou pode ser qualquer outra decisão, né? Aí tu vai para a direita, e aí se tu vira à direita de novo, tu volta para aquela mesma sala, fazendo um paradoxo não, uma comparação
física, né? Tipo, eu viro à direita e eu estou no mesmo lugar onde eu comecei, eu posso fazer isso para sempre. Então as escolhas ficam num loop eterno, que é o que acontece quando o computador trava. Alguma coisa aconteceu na programação que fez alguma tarefa do computador se repetir infinitamente. E aí quando faz isso, o computador usa todos os recursos dele para fazer aquela tarefa e aí o programa trava e a gente tem que começar a fechar e abrir de novo, ou desligar e ligar de novo. Então é a vantagem do labirinto rizomático e também a desvantagem, que é a gente poder se perder no meio, né? A gente pode ir para qualquer lugar, mas a gente pode se perder no meio também. E a grande pergunta por trás dessa reflexão aqui, que tem a ver com o labirinto rizomático, o que acontece, porque se a internet foi construída em cima desse modelo, um labirinto, uma rede totalmente interligada, que cresce, como a gente viu na outra aula lá que a gente estava vendo quantidade de posts e imagens e fotos e textos que são postados a cada minuto, a cada segundo. E aquilo está crescendo sem parar, então a gente chega num ponto hoje que a quantidade de informação que tem na internet é muito maior do que a nossa capacidade de compreender. Mesmo se a gente pegar um pedacinho, vou pegar só a literatura dentro da internet, eu não vou conseguir absorver todos os recursos que tem ali, porque tem a obra completa de todo mundo, porque tem todo o trabalho crítico em cima daquela pessoa. Então, como é que eu faço para... Duas perguntas, né? Como é que eu faço para lidar com esse tipo de estrutura e o que acontece com a literatura quando ela faz parte desse labirinto? Não é mais aquela estrutura que a gente estava acostumado de eu preciso ler a obra completa do fulano e ler com muita atenção. Isso continua valendo, né? Vou ler a obra com muita atenção, mas ao mesmo tempo eu tenho um discurso sobre a obra do fulano ou da fulana que é infinito, praticamente infinito. Mas tem uma série de problemas que vêm dessa estrutura. Um dos problemas é que não apesar de ser democrático na teoria, podia encostar a porta, né? Apesar de ser democrático na teoria, nem todo mundo, a maioria das pessoas, na verdade, não tem acesso, né? A gente não tem, nem todo mundo tem acesso à internet. Quem tem acesso à internet tem acesso a um pedaço da internet, até em termos de língua, né? A maior parte da internet está em inglês, porque a língua da internet é o inglês. Então, se vocês entrarem em qualquer página da internet, vamos ver aqui vamos comparar aqui. Já que a Vika estava falando do Barthes. Aí, ó. Exatamente. Então tá aqui o Barthes, tá aqui o texto do Barthes na Wikipedia, em português. É isso. A maior parte dele são obras, né? As obras, referências. Tá aqui. Essa aqui que a gente tem. Aí se eu mudar o idioma, já está disponível em 62 idiomas. Ok, mas e se eu mudar para o inglês? Olha, só o índice, né, de conteúdo. É muito mais coisa. Então, aqui a gente já pode ver que o acesso não é democrático, entre aspas, né? Claro, qualquer pessoa pode entrar nessa página com um aparelho conectado na internet, pode entrar nessa página, mas quem que realmente pode ler esse texto e entender ele em inglês? A própria questão de material de sala de aula. Ok, eu posso trazer um monte de coisa para a sala de aula para a gente trabalhar com o conteúdo digital. Mas quantas coisas eu realmente posso usar em aulas se a maioria do conteúdo está em inglês? Quantas pessoas na minha sala de aula vão conseguir absorver todo aquele conteúdo e compreender e aproveitar mesmo? Sem falar de todos os outros problemas econômicos, sociais, de questão de educação, no Brasil 30% da população não tem acesso à internet, um terço da população não tem acesso à internet, e o resto que tem acesso está acessando o quê, né?
está principalmente no WhatsApp, não está usando para ver experimentos com inteligência artificial e criação literária, né? Tipo, não é isso que o pessoal vai fazer. Olha aí. Eu comecei a ler esse fim de semana o Belas Maldições, do Neil Gaiman, com o Terry Pratchett, que é tem a série também na Amazon. Good Omens. Pois é, e aí tem no comecinho, ele fala assim, que os estudiosos, cada um fala uma coisa diferente sobre quando a Terra foi criada, mas teve uma pessoa que quase acertou, que é o Flan, dizendo que a Terra foi criada no dia tal, e isso tem várias consequências, né? Dizendo que, blá, 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 isso e aquilo, e também, no fim das contas, quer dizer que a Terra é de Libra. Seja lá o que significa. Então, aqui tem uma estrutura, esse desenho aqui da rede que é muito legal, né? Da rede centralizada e a rede descentralizada. E aí ele fala aqui de um texto de 1945, na página 77, um texto de Vannevar Bush, de 1945, falando sobre... Oi? Isso. Você acessar o seu vídeo, você aperta um botão, ainda tem um lá Jackson, né? Você fazer muito massinhas. Isso de ser um desktop, especialmente um desktop, é muito louco. Exatamente. Isso é uma descrição muito, muito precisa do que é um computador, né? E, claro, antes disso tem uma coisa legal que eu acho que é uma das reflexões importantes que a gente tem que fazer, que fala sobre o surgimento da enciclopédia, né? Quando a enciclopédia surgiu, era uma nova tecnologia para lidar com um novo tipo de livro para lidar com a quantidade de informações, que naquela época já estava se tornando demais. Então, surgiu a enciclopédia como uma nova proposta de livro, surgida da necessidade de lidar com uma quantidade absurda de informações. Agora que a gente está nesse momento em que a quantidade de informações cresce de uma maneira completamente fora de controle, assim, né? Não fora de controle, porque a gente sabe que a internet é muito bem controlada, né, por algumas pessoas não, entidades, né? Mas a informação que está ali, ela é acessível, mas a gente não consegue absorver toda ela. Então, qual é a resposta que a gente, como humanidade, qual é a resposta que a gente vai dar para esse tipo de desafio, né? Então, qual é o tipo de controle e acesso que a gente vai desenvolver ou já desenvolveu para lidar com a quantidade de informações? E aí tem esse texto do Vannevar Bush, ou da Vannevar Bush, de 45, falando sobre a tarefa mais importante da ciência no pós-guerra, que seria redirecionar a atividade científica para os tempos de paz e lidar com o excesso de informação. E aí fala assim, isso aqui é o texto de 1945. Há uma montanha crescente de pesquisa, mas há também crescentes indícios de que estamos nos afogando na expansão do conhecimento. O pesquisador se perde diante das descobertas e conclusões de milhares de outros colegas. Conclusões que, à medida que aparecem, ele não tem tempo de lembrar e muito menos de digerir. No entanto, a especialização se torna cada vez mais necessária para o progresso e o esforço correspondente para construir pontes entre as disciplinas é superficial. Pô, e aí passou 60, 70 anos e a gente está na mesma ainda, né? Pô, acho que avançamos em parte, né? Aí ele propõe o MEMEX, que seria essa máquina capaz de localizar e apresentar informações muito mais rapidamente do que ocorreria de uma forma analógica. Eu me lembrei do Isaac Asimov falando sobre a internet. Será que eu vou achar? Aqui. Isso aqui acho que década de 70, 60, 70, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada aqui. Once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries,
where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask, and you can find out, and you can follow it up. And you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Nowadays, what people call learning is forced on you, and everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. And everyone is different. For some it goes too fast, for some too slow, for some in the wrong direction. But give them a chance, in addition to school, I don't say we abolish school, but in addition to school, to follow up their own bent from the start. Well, I love the vision, but what about the argument that machines, computers, dehumanize learning? Well, as a matter of fact, it's just the reverse. It seems to me that it's through this machine that for the first time we'll be able to have a one-to-one relationship between information source and information consumer, so to speak. Well, in the old days, you used to have tutors for children. A person who could afford it would hire a pedagogue, a tutor, and he would teach the children, and if he knew his job, he could adapt his teaching to the tastes and abilities of the students, you see. But how many people could afford to hire a pedagogue? Most children went uneducated. Then we reached the point where it's absolutely necessary to educate everybody. But the only way we could do it is to have one teacher for a great many of students, and in order to organize the situation properly, we gave them a curriculum to teach from. So how many teachers are good at this too? Like in everything else, the number of teachers is far greater than the number of good teachers. So we either have a one-to-one relationship for the very few or a one-to-many relationship for the many. Now there's a possibility of a one-to-one relationship for the many. Everyone can have a teacher in the form of access to the gathered knowledge of the human species. Então, a noção de que isso era uma coisa de ficção científica há algumas décadas atrás e hoje é uma coisa tão banal que a gente está reclamando que a gente tem acesso às coisas o tempo inteiro. Eu acho que isso é muito, muito interessante e a gente ainda não, a gente está só começando a entender isso, né? Uhum. É coisa de escritor de ficção científica, né? Que história é essa de, né? Aquela velha tecnofobia, né? O medo da nova tecnologia, que sempre surge quando surge uma nova tecnologia. Hoje em dia eu penso muito nisso, assim, de será que esse nosso medo das redes sociais, dos algoritmos, essa reflexão de como que as redes sociais estão manipulando nossas emoções, nosso acesso às informações e tal. Eu sempre paro para pensar, né? Tipo, até que ponto isso é tecnofobia e o medo, ou até que ponto isso é realmente uma preocupação importante que a gente precisa ter. Considerando a quantidade de pessoas muito inteligentes que estão falando sobre isso, e estudos e tal, eu prefiro acreditar na ciência de que a gente precisa realmente se preocupar com isso, né? Acho que tem pessoas mais inteligentes que eu que já disseram que a gente precisa se preocupar com isso, né? Porque justamente uma forma de controle, né? Eu diria que, assim como, colocando na mesa, assim, para ver se vocês concordam, discordam, enfim, o que vocês acham sobre isso, mas assim como a enciclopédia foi uma forma de controle do acesso à informação e uma forma de manipular a informação de uma maneira mais acessível, eu diria que a inteligência artificial e os algoritmos são uma forma também de manipular e lidar com esse excesso de informação. Os algoritmos surgem nas redes sociais como uma força, digamos assim, uma força para o bem, né? Tu tem tantas pessoas que tu está seguindo que tu não vai conseguir ler todas as coisas que todo mundo está postando. Então, a rede social, eu vou selecionar as coisas que são mais relevantes para ti, que tu vai achar mais interessante para que tu tenha uma experiência melhor. Só que o que acontece é que a gente acaba
lendo e acessando só aquilo que foi programado para a gente ver e acessar, e isso afeta a nossa visão de mundo também, né? Tem formas de fazer, né? Então, por exemplo, o que aparece nas nossas timelines poderia ser algo voltado cronologicamente, por exemplo. Necessariamente ter alguém fazendo algo para melhorar a minha experiência de usuário, né? Melhorar a minha experiência exatamente direcionamento para alguma coisa. E sim, eu acho que se a gente pensar radicalmente, assim, tipo, a enciclopédia ela é uma ferramenta de site para falar o que é a história do mundo. Isso precisa saber, um monte de coisa que claramente vai conseguir conta de tudo isso, mas depois a gente pode pensar que a sala de aula é um aparelho ideológico do Estado, obviamente, né? Também está controlando o que está dentro, o que está fora. A gente está sempre sendo controlado dentro das nossas instituições, né? Nessas coisas que a gente quer fazer. Mas aí qual seria a opção? Tipo, claro que uma pessoa poderia ter liberdade absoluta de não estar em sala de aula, uma criança, e, cara, você está dando muito da sua forma, no seu próprio tempo, olhando uma coisinha no chão, vendo. Fazendo perguntas, né? Céu, olha só, a física do céu. É uma possibilidade também, né? Então, quer dizer, nós, enquanto humanidade, concordamos que talvez faça mais sentido a gente colocar essa galera dentro de uma sala de aula e dizendo algumas coisas que são bem importantes para saber. Então, cara, dessa forma. Agora, a rede social, ela não necessariamente está preocupada com a divulgação da informação, da tecnologia de comunicação. De fato, existe, de fato, surge por uma finalidade, enfim, de comunicação de guerra e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem uma finalidade assim, super útil. A humanidade se reuniu e a educação faz sentido, a escola faz sentido. A rede social é uma coisa que uma galera está discutindo. Sim. E é um negócio, né? A partir do... Se a gente privatizasse toda a educação, eu queria botar tanta fé em que a educação não volta a existir. E quem hoje em dia não é totalmente privatizada a educação, ele está discutindo dentro da gente na sala de aula. Não é uma bela máscara, porque a gente tem que formar trabalhadores técnicos. Assim, é muito complicado as formas que a gente tem de relacionar a coisas e tal. E eu acho que eu ainda sou meio cética em relação a essa potência da tecnologia e tal. E eu sou uma pessoa que fala de algo tecnologia, né, apresentação, sempre lembrando meus alunos de como é importante eles, né, darem conta de aprender a se comunicar nas redes sociais, se posicionar, né, que acaba sendo espaço de trabalho, tudo isso que o irmão está falando, se não você não guardar, né? Que é tipo o espaço em que todo mundo, ele pinta a internet como espaço da democracia, né? Sim, que era a ideia, né? A ideia no começo era essa, né? Que fosse um espaço democrático de acesso ao conhecimento. A atmosfera da internet foi gente que substitui o professor ele é essa coisa que está no meio do caminho entre o aluno e o conhecimento, assim, tipo, não, vamos aqui, um pouquinho, né? Tem outras coisas envolvidas aqui, né? Se eu deixar um aluno, se eu botar um aluno meu na frente do computador por 8 anos, ele vai sair de canal TikTok. E isso não é o que eu acho que é que deve aprender. Eu sou taxativa com isso, achei outra coisa. Tem um cara que escreveu um livro sobre tecnologia chamado Tom Chatfield, e ele tem uma frase que é mais ou menos assim: se a gente quer levar isso a sério, essa nossa relação com a tecnologia a sério, a gente tem que parar para pensar não em cada tecnologia individual que a gente está usando, mas em que tipo de experiência pessoal ela nos proporciona, que tipo de experiência humana ela nos proporciona ou nos faz ter. E aí a gente tem que refletir sobre esse tipo de experiência que a gente está tendo e se é saudável, relevante, importante ou não, né? Então não é a questão de tipo, sei lá, o TikTok é ruim, mas assim, o que a gente faz com o TikTok, né? O que a gente faz com você joga. Um helicóptero militar, cara, passando aqui. Agregada ao ensino.
a pessoa e o conhecimento. Mas antes ele fala que é para ser. Diz assim que existe... É claro, ele está falando de uma coisa que não existia ainda, né? Então, na ideia do Asimov, ele era... a gente tem o sistema escolar e aí tu tem o acesso de todo mundo à informação, que é o que a gente tem também, né? A gente tem a aula aqui, mas vocês também têm todo o tempo de vocês para acessar o que vocês quiserem na internet. Mas o que vocês vão acessar, né? E só que o que se fala hoje é que essa mediação vem pelos professores também. O papel dos professores não é só transmitir o conhecimento, mas também mediar o conhecimento, ensinar, pesquisar, diferenciar o que é válido do que não é, orientar muito mais do que só transmitir, né? Então, essa é a transformação do papel do professor, ultimamente. E, enfim, a gente já está até passando do horário, assim, passou rápido, né? Caramba. A gente acabou de voltar do intervalo. Como assim? Tá, aqui tá o Bart. Aham. Dentro da mesma forma que o Marx. Eu acho que todo mundo esquece o fator humano. Tipo, eu concordo. Mas eu acho que o Marx errou porque o Marx acreditava no ser humano. Não tem como construir consciência social no mundo. Não tem, sabe? E o marxismo não vai dar certo. Não existe. Não pode dar consciência a ponto de acabar com o Estado. Da mesma forma, a educação ela não vai. Um exemplo. Tempos atrás eu dei, estava com movimentos sociais. E eu falei para eles, olha, vocês façam sobre o que vocês quiserem. Escolha, fala de verdade. A única limitação que tem que ser um movimento social no Brasil. Da mesma forma que os 20% dos alunos se interessaram muito e trouxeram umas coisas muito loucas que eu nunca tinha visto. Então, movimentos de organizações e movimentos do Brasil eu jamais tinha ouvido falar. 80% Bota meu nome aí no trabalho. Ou então, assim, posso falar no movimento dele? Pode. Pegou, copia e cola. Eu podia pegar o primeiro parágrafo, jogar, agora eles estão mais espertos, já estão pegando 4, 5 livros. Sabe? Não adianta falar, olha pessoal, dentro do Google vocês têm lá em casa. Não consegue entender. Então, ao mesmo tempo que essa liberdade desse um para um aí, é um tópico. O problema de todas as teorias botam todos os seres humanos dentro do saquinho, elas são muito tópicas. Sim. Sabe? Chega um momento ali da realidade que faz a vida qual E se a gente relacionar... Se a gente relacionar com o potencial literário do hipertexto, né, com a rede, a internet, o potencial todo da tecnologia com a literatura, é a mesma coisa. 20% das pessoas vai estar assim, nossa, eu vou escrever um hipertexto, a literatura, os videogames e a intertextualidade, não sei o que, e a gente está aqui pensando sobre isso, mas 80% das pessoas, não, eu quero ler meu romance, me deixa. Sabe? Só que as coisas estão sempre em transformação, né? Então, assim como o entrevistador estava cético sobre essa teoria do Asimov lá há 50 anos atrás, e a coisa se transformou numa realidade muito palpável hoje em dia. Então, aquilo que a gente fala numa disciplina como essa, que são as potencialidades tecnológicas da literatura, soa tudo como ficção científica, mas daqui 30, 40 anos talvez se torne, ou antes disso, eu diria, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial e tal, isso vai ser uma realidade muito palpável em muito pouco tempo. Eu só queria mostrar para vocês, antes da gente ir embora, uns experimentos, e eu vou deixar alguns experimentos para vocês explorarem depois, antes da próxima aula, e daí a gente pode conversar sobre a experiência de vocês.
Tem uma página chamada Experiments with Google, que são experimentos com arte e tecnologia. Aí tem alguns que são focados em inteligência artificial, outros na internet, alguns em texto. Aí são coisas bem experimentais mesmo, assim, feitas dentro do contexto do Google. Aí tem alguns assim mais voltados para música. Por exemplo, esse aqui é um experimento com inteligência artificial, que é eu toco uma parte e a inteligência artificial não vai imitar o que eu estou fazendo, mas vai tentar fazer alguma coisa parecida com o que eu estou fazendo, tipo uma resposta. Ó. É uma forma de rearranjo, de simulação, um pouco de criatividade também, né? Ou a gente tem, esse aqui eu acho legal, Talk to Books, a gente faz uma pergunta e aí as respostas são sempre tiradas de livros. Então a pergunta aqui é como você conheceu a sua outra significant other, né, seu amor, enfim. Aí tem os trechos de livros, assim. Isso aqui não tem. Eu gostei desse aqui, a nobre arte de seduzir mulheres. Eu não sei de onde é que vem esses livros que eles tiram, mas não tem nenhum livro de literatura famoso, assim, são uns livros aleatórios, assim. Né? Nós nos conhecemos num café no Sorro e tal. Então é muito mais uma curiosidade, assim, um experimento do que uma coisa que realmente é usável. Eu já acho que esse aqui é uma ferramenta chamada InferKit, que eu acho bem mais interessante, esse tipo de interação com inteligência artificial que a gente escreve uma coisa e a inteligência artificial vai completar ou sugerir continuações. Eu posso, por exemplo, começar um poema, assim, tipo, era uma vez um triste, ele queria viver na internet, deixar e aí eu posso apertar um botão e pedir para continuar escrevendo. Aí eu posso fazer, seguir escrevendo, por exemplo, eu posso, isso aqui não faz sentido, notas e e-mails na rede, merecido e sempre sofisticado. Não sei, criar uma mulher no planeta, não sei o que isso quer dizer, eu vou deixar. E aí, tá, vamos lá, continua. Massa! Eu gostei disso aqui. Assim. Olha só, quase no exterior do mundo, pela internet surge em forma de rap em torno do mundo, mas a luz é que vai acontecer no futuro está na chama do voo que vai descer e vai caçar em órbita com a queda do teu vulto, de outro vulto, e vos darei tudo em suas mãos. Uma espécie de meta, uma espécie de estrela que vem muito atrás. Caramba! Ficou bom, né? Quanto maior o modelo básico que a gente dá, isso aqui é só uma ferramenta, mas tu pode pagar para usar, né? E daí tu pode alimentar, isso é o que eu acho muito legal, tu pode alimentar a inteligência artificial com a obra completa do Machado de Assis e pedir para escrever um outro livro. Ou eu posso pedir para escrever, tipo assim, alimenta a IA com o Machado de Assis, e aí eu começo a escrever, o Machado de Assis continua, o fantasma dele continua, e assim a gente vai dialogando. E esse é que eu acho que é o futuro, um dos futuros da literatura, acho que seria isso, assim, uma criatividade mediada por inteligência artificial. Oi?
enche o céu como um revólver. Eu achei isso aqui muito bom, essa estrofe. E assim, isso aqui é só um demo, assim, de outras tantas coisas que dá para fazer. E aqui tem esses experimentos todos. Então eu vou deixar uma seleção de experimentos lá para vocês darem uma olhada e depois assim, escolham um, façam, experimentem e aí depois digam como é que foi isso, para a gente pensar nessas coisas que hoje são ficção científica, mas eu acho que daqui 10, 20 anos vão ser muito palpáveis. Eu vejo total, assim, softwares, isso já existe, né? Software que a gente, para ajudar a escrever, principalmente textos mais padronizados, tipo texto jornalístico, muito texto que está na internet é gerado por inteligência artificial. Só tem uma revisãozinha assim, de alguém. Mas o texto artístico, literário, já é um pouco mais difícil, mas não impossível. Então, eu acho que muito em breve eu vejo assim isso, assim, softwares ou modelos prontos para me ajudar a escrever e completar um pouco o que eu estou fazendo, e daí eu dialogo, coloco um pouco das minhas palavras ali, rearranjo o que a inteligência artificial fizer, e aí assim a gente tem um livro novo. Eu acho isso tudo um processo bem... Um futuro muito palpável, assim, muito palpável. Mas a gente vai falar mais sobre isso em outro momento, né? Já tem, acho que para a próxima aula, eu acho que o tema é o livro por vir, uma continuação do que a gente está falando hoje. Aí tem tem 2 textinhos para ler, um capítulo do Derrida, do livro Papel Máquina, que se chama O Livro por Vir, e um artigo falando sobre internet, e cyberespaço e literatura também. E mais esses experimentos que eu vou deixar lá para vocês. É isso aí, eu sempre acho que a aula termina cedo demais. Mas eu acho que